Mundo, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegando aí na metade do nosso mês de maio, um mês de maio meio triste, bem triste, né? A gente está acompanhando aí as notícias do Rio Grande do Sul, então eu tenho certeza que, mesmo que sua vida esteja boa, a gente está todo mundo compadecido e muito triste com o que está acontecendo, com as pessoas que estão sofrendo. Então, eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Eu tenho certeza que mesmo que você esteja bem, não está 100% bem, porque é difícil a gente ver aquela situação e não se compadecer e não ficar triste também, ainda mais o que a gente pode fazer daqui, né? Eu estou falando de São Paulo, o que a gente pode fazer de longe é tão pouco perto do que eles realmente precisam. Então, aqui na Circulagem a gente se compadece também, estamos tentando fazer a nossa parte, individualmente, institucionalmente, mas sempre com um sentimento do que a gente faz é muito pouco perto do que eles estão realmente necessitando. E hoje a gente vai falar sobre métricas de desempenho ESG e economia circular na indústria. Mas aproveitando isso que eu comecei a falar sobre esse momento que todo mundo está vivendo no Brasil, quando a gente vê, então, um Estado sofrendo um evento extremo causado pelas mudanças climáticas, a gente tem a certeza do quanto é importante a gente estar discutindo cada vez mais e forçando com que quem tem poder de decisão e quem tem poder de fazer algo diferente relacionado à prevenção das mudanças climáticas ou a maior resiliência relacionada a tudo que está vindo causado pelas mudanças climáticas, que quem tem esse poder da caneta tem que fazer alguma coisa. Aqui na Circulagem a gente fala muito das empresas, e tudo isso que eu vou falar e que a gente sempre falou tem tudo a ver com o que está acontecendo no Sul, porque as empresas, elas têm não o poder de prevenir o que aconteceu, claro, que isso fique bem claro, né? Porque a gente nunca pode tirar o que é poder público e colocar num pacote de privado, né? Não, não é. O que é poder público, e a gente sabe muito bem que o que está acontecendo lá é que as cidades não eram resilientes para esses eventos, mas quando a gente olha, não é só no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro não tem se preparado para uma mudança climática. E não é só o Brasil, tem vários países também, então quando a gente olha tudo que está acontecendo no mundo, são vários países que estão sofrendo com calor extremo, seca extrema, ou com eventos como está acontecendo no sul de chuva extrema. E as cidades não estão preparadas, e isso é poder público. Mas quando a gente está falando aqui do público-alvo da Circulagem, com quem a gente mais conversa, aqui também na rede do LinkedIn, que são as empresas, o que elas podem fazer é olhar o que as mudanças climáticas podem afetar o seu negócio, seja na sua cadeia de valor, seja nos impactos ambientais que você já causa, e você, quanto empresa, pode piorar toda a situação por conta dos seus próprios impactos. E isso tem tudo a ver com práticas sustentáveis, ESG, e o que a gente mais fala aqui, que é a economia circular, que é você evitar desperdício, diminuir a quantidade de resíduos que você produz e transformar esses resíduos em matéria-prima, para você quanto empresa não estar colocando mais resíduo e atrapalhando ainda mais todo o processo de uma cidade, de uma população que sofre com esses eventos extremos, né? E aí agora, depois dessa introdução geral, por conta desse momento que a gente está vivendo, que a gente não pode deixar de falar, mesmo que o tema da nossa live não tenha nada a ver com isso diretamente, mas indiretamente tem tudo a ver. Então, trazendo um pouco sobre as métricas de desempenho ESG e a economia circular na indústria. O desempenho, quando a gente fala em métricas de desempenho, a gente já tem que pensar logo em indicadores, em organização de dados, e tudo isso para a empresa comprovar se ela realmente é sustentável ou não. E existe uma série de ferramentas que a empresa consegue utilizar para facilitar essa comunicação para os seus stakeholders. E por que é importante isso, né? E aí eu vou, primeiro, em vez de falar o como fazer, quais ferramentas utilizar para comprovar as suas métricas, qual monitoramento fazer, eu vou dizer o porquê fazer, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E esse ano, a gente, antes dessa fase agora relacionada ao Rio Grande do Sul, a gente passou por um movimento
de muita gente falando que o ESG é só idealismo, que ele não serve para nada, que o mais importante são as empresas focarem na sua resiliência financeira, porque o ESG é um investimento sem retorno, que ninguém dá valor de fato, que é greenwashing. Então, quem acompanha, quem está por dentro aí de todas as discussões que vêm sendo realizadas, esse ano teve bastante hater do ESG, essa é a verdade. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse porquê antes de falar do como fazer essas métricas. Quando a gente pensa assim, tem algum retorno o ESG? Qual que é o retorno do ESG para uma empresa? Realmente é um investimento sem retorno nenhum? E eu digo com toda clareza e toda certeza que me cabe que claro que tem retorno, né? E aí eu vou citar aqui 3 empresas que eu acompanho porque eu acho interessante o modelo de negócio delas e porque eu vejo que elas conseguem ver valor no ESG e um valor que ela consegue transferir tanto para os clientes quanto para os seus investidores. Então, ela de fato consegue tirar valor, extrair valor do que ela faz relacionado com as práticas ambientais, sociais e de governança. E eu vou falar aqui de 3 empresas. A primeira delas, e tudo que eu vou falar aqui, gente, são dados publicados, são dados públicos, então eu não estou trazendo nenhum segredo que eu sei que ninguém possa saber. Boa tarde, Lucas, tudo bem? O pessoal está chegando aqui, vai dizendo boa tarde. Como eu já comentei com vocês, aqui essa ferramenta a gente não consegue ver igual no Instagram, todo mundo que chega. Então, eu preciso que vocês falem um oi para mim. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo, Lucas, e pode perguntar, pode trazer informações. Então, quando a gente está falando do porquê, né? Então, o porquê a empresa tem que ser ESG, porque que isso tem valor para ela. E eu ia começar a trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, então, igual eu comentei, né? Reforçando, são exemplos de empresas que são listadas e têm seus relatórios publicados, e por isso que eu acompanho e posso falar aqui. Então, o primeiro deles, na verdade, as 3 empresas, eu já vou falar de uma vez, porque as 3 se beneficiaram da mesma forma. Então, eu estou falando da Klabin, da Ambipar e do Grupo Fleury. São empresas com setores completamente diferentes. Então, a Klabin é produtora de papel cartão, de embalagens, de todo esse segmento do papel craft. A Ambipar, vários serviços relacionados à gestão de resíduos, e aí ela tem várias startups que ela adquiriu, outras empresas, então ela está verticalizando toda a área de gestão de resíduos, e o Grupo Fleury, que são os laboratórios que a gente conhece, né, laboratórios de diagnóstico. Então, completamente diferente, os 3 analisaram todas suas métricas, tudo que eles tinham de sustentável e conseguiram organizar de uma forma que eles pudessem captar um dinheiro mais barato. O que significa isso? Eles captaram green bonds. As 3 empresas captaram fora do Brasil, então conseguiram dinheiro em dólar e um valor muito mais baixo de capital, ou seja, a juros mais baixos. Então, é o ESG dando possibilidade, dando acesso a investimentos mais baratos, a um capital mais barato. Então, uma competidora de qualquer uma dessas empresas que não faz nada na área de ESG, não faz nada de práticas sustentáveis, e além de não fazer, não comprova, ou se ela faz, ela não comprova, ela não tem esse acesso. Então, vamos dizer assim, todas as empresas, ainda mais esses grupos grandes, quando eles precisam se alavancar, eles precisam captar investimento para poder fazer expansões e reinvestir, e se reinventar e colocar capital em inovação, eles estão sempre captando dinheiro e esse dinheiro vai vir de investidores, vai vir de credores, e ele pode vir a um custo de juros mais alto, ou ele pode vir num custo de juros mais baixo. E é isso que o setor financeiro da empresa faz bastante, né? Trazer um capital cada vez mais barato para ela não ter uma dívida muito alta a ponto de atrapalhar todo o seu negócio. E quando a gente olha uma área de sustentabilidade, dando possibilidade para essa empresa, para esse setor financeiro, acessar um capital mais barato,
Ou seja, tudo na empresa vai ficar muito interessante, porque ela vai conseguir, com o capital mais barato, ela vai conseguir mais lucro, uma maior margem de lucro. Porque se ela tem uma margem de lucro fixa, e aí, por exemplo, a gente está falando da Klabin que trabalha com commodity. Então, ela tem aquela margem de lucro ali meio fixa, não tem como ela expandir muito além, porque é commodity, e aí ela consegue uma taxa de juros que vai ocupando ali sua margem. Então, tudo para ela vai ficando pior. E aí isso vai atrapalhar muito a empresa. Então, quando ela consegue ter acesso através de todas as suas práticas, não todas, mas depois eu vou explicar que são algumas coisas específicas, é a área de ESG, de sustentabilidade, trazendo um valor para a empresa muito maior do que outras áreas conseguem trazer. Então, tem um valor ali que não está sendo tão explorado dentro do ESG, que é muito interessante. Olha que legal, ó, o Lucas ajudou a gente aqui com alguns dados bem interessantes. O tamanho de mercado global de títulos verdes, que são esses green bonds que eu comentei, foi avaliado em 479,6 bilhões de dólares em 2023 e deverá atingir 934 bilhões de dólares até 2030. Isso significa um crescimento anual a uma taxa composta CAGR de 10% de 2023 até 2030. Então, a gente consegue ver o quanto esse capital atrelado às práticas ESG, ele só vai crescer. Ou seja, só tem investidores e credores, não só, né? Mas tem muitos investidores e muitos credores que estão olhando para essas empresas que garantem com métricas, comprovando que elas de fato fazem o ESG na prática. E por que ela tem que comprovar? Porque uma vez que o credor virou para ela e falou assim, eu vou te dar acesso a esse investimento mais barato, numa taxa de juros mais barata, porém, você tem que me comprovar isso, isso, isso. Então, por exemplo, eu não vou saber de todas, mas que eu me lembre. Então, a Klabin, o Green Bond dela está relacionado com indicadores de biodiversidade, o quanto ela consegue manter a biodiversidade dentro das suas florestas. Então, ela tem que garantir, olhando agora nós da área mais técnica, ambiental, né, de sustentabilidade, você tem que garantir todos os seus monitoramentos de biodiversidade, quanto de fauna, quanto de flora, a floresta está mantendo o seu valor, tanto as florestas nativas quanto as florestas plantadas, e esse monitoramento, para quem trabalha na área florestal, sabe que são monitoramentos complexos, e não são monitoramentos baratos, mas que eles entregam todo esse valor para a empresa conseguir acesso a um capital muito barato, muito barato. O Grupo Fleury fez as suas metas relacionadas para esse Green Bond com resíduos, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui na circulagem, né? Com essa questão de gestão de resíduos. E aí, a partir do momento que a empresa se compromete, olha, eu vou entregar um indicador de sustentabilidade X, seja resíduos, seja biodiversidade, seja qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de serviços ecossistêmicos, né? E quando a gente fala do mercado florestal, está muito relacionado a isso, porque o mercado florestal trabalha com floresta, essa é a base da matéria-prima. Então, os serviços ecossistêmicos relacionados à água, biodiversidade, carbono, toda a parte florestal mesmo relacionada às matas nativas, conexão dessas matas nativas, né? Tudo isso que você se comprometeu com o seu credor de Green Bond, você tem que comprovar. E se você não comprovar, você perde esse poder de continuar pagando esses juros mais barato. E quando a gente fala dessas dívidas que estão sendo adquiridas, porque quando a gente está falando de credor, né, investidores, é sempre uma dívida. Quando você deixa de apresentar essas métricas, isso pode subir muito. E aí o custo da empresa vai lá em cima e compromete demais todo o seu planejamento. Oi, Júlia, tudo bem? Boa noite. Então, a gente consegue ver o valor que o ESG tem dentro das empresas. E o quanto todos esses comentários que vieram no começo do ano, né, todos esses haters que eu estou brincando do ESG vieram falar que o ESG não compensava, cai por terra, porque são pessoas que não têm informação suficiente ou empresas que não querem fazer nada e aí vem tentar comprovar
que não vale a pena. E aí, voltando àquela introdução toda que eu fiz no começo da live, quando a gente olha todos os eventos extremos que estão acontecendo no Sul, com toda a catástrofe que está acontecendo, as pessoas, a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas, se todo mundo que tem o poder de realizar algo para diminuir seus impactos ambientais e sociais, tem que fazer. Então, as empresas, elas podem olhar tanto com essa parte do que ela tem que fazer, quanto com a outra parte relacionada ao seu acesso a capitais mais baratos. E tudo isso está relacionado com as métricas. Então, se a empresa ela não tem muito organizado as suas métricas ESG, ou de sustentabilidade, ou os seus certificados, ela não vai conseguir comprovar nada. E aí, quando ela não consegue comprovar, ela vai perdendo essas oportunidades. Então, às vezes, a empresa ela faz uma série de ações, mas ela não consegue organizar essas ações de uma forma em indicadores, em monitoramento constante, e isso vai impactar ela lá na frente, porque ela vai perder todas as oportunidades de acesso a capitais. Então, a gente estava falando bastante de green bonds, eu vi agora que o Lucas mandou aqui um comentário interessante sobre blue bonds. A empresa vai deixar de ter acesso, então, a esse capital mais barato relacionado a ESG, ela vai perder seu selo, sua certificação, e com isso ela perde credibilidade e valor agregado no seu produto, porque praticamente todas as empresas que têm algum selo, ela busca alguma vantagem. E os selos, a maior parte deles, a grande vantagem está relacionada ao valor agregado do produto. Então, assim, quando eu estou falando aqui de capital, dos investidores relacionados à ESG, a gente está falando de uma ponta do processo financeiro da empresa, de entrada de entrada de capital para fazer a empresa rodar. Do outro lado, quando a gente está falando que o ESG pode viabilizar um produto mais de valor maior, de valor agregado, com uma maior margem, então a empresa, além de tudo, está crescendo as suas receitas. Então, a gente está falando das duas pontas relacionadas com o setor financeiro da empresa. Isso é extremamente importante. Então, não tem como discutir que o ESG é só greenwash. Não estou falando que não tem empresa que não faça greenwash. Mas a empresa séria, ela vai demonstrar metas, indicadores e essas métricas organizadas de como ela atinge o que ela está falando que ela atinge. Ela comprova, ela tem que provar que ela faz. Vamos ver aqui, o Lucas mandou mais alguns comentários bem interessantes. Existe também os Blue Bonds, dívida emitida para financiar empreendimentos que preservam recursos hídricos, com impactos para os oceanos e a vida marinha. Isso é extremamente legal, esse comentário, porque quando a gente está falando, aqui na Circulagem nós falamos muito de economia circular. E dentro da economia circular, uma discussão muito grande é o quanto você deixa de fazer gestão dos seus resíduos, principalmente resíduos plásticos, e aí não só as pessoas, as empresas, mas os municípios, e esse resíduo ele vaza para os oceanos. E existe uma legislação nacional relacionada com a proteção dos oceanos. E quando, então, existem credores que conseguem relacionar, eu quero investir em empresas e eu vou lançar um capital mais barato para essas empresas, o qual eu chamo de Blue Bonds, para aquelas que realmente se preocupam com recursos hídricos, está totalmente conectado com esse tipo de ação. A ação das empresas que conseguem analisar o resíduo que eu estou colocando no mercado, ou o resíduo e eu estou colocando no mercado assim, né? Não é que a empresa vende resíduo, mas ela gera resíduo pós-consumo. E aí todas as empresas de bens de consumo, elas fazem alguma coisa que vai gerar um resíduo na casa do consumidor final. E se ela não conseguir garantir ali sua logística reversa, esse resíduo vai parar nos oceanos. Então, tudo isso está relacionado a projetos que a empresa consegue acessar capitais mais barato. Aqui tem um outro comentário muito interessante do Lucas. Lucas, você está ótimo hoje, hein? A Ageia é uma grande empresa de saneamento privado que conseguiu realizar uma captação de Blue Bonds no Brasil recentemente. Então, vocês estão vendo que são setores muito diferentes. Então, a gente falou hoje da Clabin, a gente falou do Grupo Fleury, falamos da Ambipar. Então, não necessariamente uma empresa que trabalha com questões ambientais e sociais, ela vai conseguir acesso. Qualquer setor tem acesso desde que ele comprove o que ele faz. Porque se ele deixar de comprovar, o capital deixa de ser mais barato, o juro sobe, e tudo que ele pode ter feito de planejamento,
Ele, que eu digo assim, o setor financeiro fez um planejamento de que para pagar aquela dívida que ele se comprometeu com Blue Bonds ou Green Bonds, tem um custo de capital X, de 1% de juros, de taxa de juros ao ano, por exemplo. Aí você não comprova com as suas métricas ESG que você fez tudo aquilo, que você se comprometeu, e aí esses juros vai subir de 1% para 10%. Pronto, acabou com a estrutura de capital da empresa, com todo o planejamento financeiro dessa empresa. Então, a gente começa a entender que a importância do ESG é muito maior do que muita gente fica tentando desmerecer, ou pessoas que não entendem, pessoas que acham que é só idealismo. Não é idealismo aqui. Quando a gente está falando de práticas ambientais, sociais, de governança, de sustentabilidade, qualquer nome que você quiser dar, empresas que têm diretrizes de ODS, empresa que faz uma materialidade, empresa, qualquer uma dessas coisas. Tudo tá relacionado com o grande setor da empresa, que é o financeiro. Então, a gente acaba trazendo aí muita informação para tudo isso. E agora falando do como, porque é interessante falar o como fazer também. Então, até agora a gente só falou do porquê fazer, né? Então, o como fazer essas métricas é muito importante que a empresa, principalmente quem está aí no setor à frente da sustentabilidade, seja o setor que chama sustentabilidade, seja o setor de meio ambiente, um setor social, um setor de relações institucionais. Então, assim, as métricas ESG, elas podem estar em vários setores, né? A gente sabe que não tem uma regra. Então, quem está à frente disso tem que ter uma organização muito importante e uma comunicação com as áreas internas ali, operacionais, que é quem está trazendo informação para você comprovar que a sua operação é sustentável, que você evita os seus impactos ambientais e sociais. E para você conseguir isso, o interessante é ter uma base única de dados, um local onde você insere esses dados e você consegue acompanhar ele no longo prazo. A empresa que está começando agora com algum tipo de indicador, fazer um primeiro ano de linha de base, em vez de ficar colocando metas que ela não sabe se ela vai atingir ou não, porque se você não sabe, você nunca gerenciou alguma coisa, por exemplo, captação de água, eu nunca gerenciei o quanto de água eu capto na minha empresa, porque nunca me cobraram, eu não pago pelo uso da água na minha região, não sei o que, não sei quanto a gente capta, a gente tem um poço artesiano e vai captando água. Por exemplo, se esse é o caso da sua empresa e você quer ter uma meta relacionada à gestão hídrica, você vai ter que fazer um ano de linha de base, que a gente chama. Um ano para você entender o quanto você capta, já que você nunca mediu. Agora, você já mediu algumas coisas, mas cada coisa está num lugar, e você tem que juntar para você entender. A melhor coisa é, para uma época, junta todos esses dados, seja num sistema, num software, seja num Excel, numa base de dados BI, qualquer ferramenta que seja fácil das pessoas de fazerem gestão. Tanto para você imputar os dados, quanto para você analisar e gerar gráficos e gerar uma série de análises. Porque nada vale um dado se você não consegue analisar. Essa é a questão, nada vale. Então, você não consegue, por exemplo, eu estava falando do porquê ter métricas ESG, né? Você não consegue ter acesso a capitais, por exemplo, a gente estava falando das ferramentas de Green Bond e Blue Bond, se você virar e falar assim, eu faço gestão dos meus recursos hídricos e eu quero acessar esse capital. Vão falar, tá, o que você faz? Aí você vai falar, eu economizo água. Como você faz? Aqui a gente tem um controle de captação de água. Me mostra o controle. Me mostra o quanto de você economizou nos últimos 5 anos, 2 anos, 10 anos. Me mostra. É isso que você vai ter que provar. E não só essa questão dos capitais, mas se você tem um GRI, você vai ter que comprovar também. Tudo você vai ter que comprovar. Então, você ter uma base de dados única é a melhor forma para facilitar a vida de quem está fazendo a gestão desse dado. E, principalmente, fazer relacionamento com as outras áreas. Então, quem faz a captação de água não é o pessoal do meio ambiente, é a área operacional, às vezes é a área de logística, enfim. Pode ter várias outras áreas que fazem isso. Essa área, ela tem que ter treinamento, capacitação, para ela saber aonde ela vai colocar aqueles dados. E você tem que garantir que aquela pessoa que está ali na frente está sempre colocando os dados, ela não perde a oportunidade de colocar os dados, porque senão amanhã vem um auditor e você que é da área de sustentabilidade, você simplesmente tem surpresas
no meio de uma auditoria. Isso não pode acontecer, né? Então, você tem que ter esses controles na prática. Então, como fazer é sempre relacionado a essa comunicação, esse treinamento de todo mundo que vai te ajudar nesse controle, porque nunca vai ser a área de sustentabilidade, vai fazer tudo sozinha. São várias áreas imputando dados, ter um lugar para você controlar todos os dados, e aí o que empresas mais maduras, normalmente elas não têm só um tipo de certificação, ou só um tipo de indicador que ela tem que acompanhar. Empresas listadas em bolsa, tanto brasileira quanto fora, ela vai ter vários compromissos diferentes, de lugares diferentes. Então, o ideal é que para a área de sustentabilidade, ela vai tendo uma base comum e que seja organizada de uma forma que ela consegue olhar esses indicadores aqui, eu atendo tal certificação. Esse outro aqui, eu atendo outra certificação. Esse daqui eu atendo um compromisso relacionado com ISE, compromisso relacionado com GRI, compromisso, enfim, você vai organizando e quando você consegue juntar todos os indicadores que você tem que responder no mesmo lugar, fica mais fácil de você perceber que uma coisa às vezes é muito parecida, às vezes só muda o nome do indicador. O do GRI é uma coisa, até ISO é outra. Mas não, é tudo igual, só que eles têm um nome diferente, mas você começa a conseguir controlar. Pô, então se eu faço esse monitoramento, controlo com essa meta aqui, igual a gente estava falando de economia de água, eu atendo GRI, eu atendo ISO, eu atendo ISE, eu atendo... Então, você vai conseguindo olhar tudo que você atende e vai facilitando essa gestão dos dados para a área que está à frente, que é quem emite relatório, que é a área de sustentabilidade, meio ambiente, ou partes interessadas, enfim, cada empresa tem a sua área, né, responsável por isso. E aí, trazendo essa forma macro de fazer gestão dos dados, das métricas de desempenho ESG para a economia circular, é só você colocar mais um ponto ali nessa sua grande matriz de dados, o que de todas essas boas práticas estão relacionadas com a parte de gestão de resíduos, com a parte de economia circular. Vamos pensar, se você faz tudo no Excel, que é o mais básico do básico, que está no Excel, você coloca ali uma coluna relacionada a quais são os indicadores que eu atendo economia circular, quais são outra coluna, quais são os indicadores que eu atendo ODS tal, ou qual ODS eu atendo com cada indicador, e com isso você vai conseguindo, vai facilitando a vida. Agora eu vou fazer aqui um filtro, e aí pensando no que é mais básico, fazer tudo isso controlando no Excel e levando para o BI, e você só fazendo filtros e esses gráficos já saírem prontos para você fazer análise e mandar para a empresa que vai fazer seus relatórios, por exemplo, porque tem muita empresa que faz relatório que sofre com essa gestão de dados da empresa que contratou, né? Porque não estão organizados, enfim, a pessoa acha que organizou, mas não organizou, enfim, aqui me veio na memória várias vezes que a gente teve que resolver isso para as empresas, assim, então, ter essa organização dos dados é realmente muito importante, e quando a gente olha dentro da economia circular, tem várias ações da empresa que é relacionada à economia circular que já são legislação. Então, quando a gente olha a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi muito bem escrita, ela não é muito bem fiscalizada, né? Mas ela tem vários pontos muito interessantes que, se todas as empresas cumprissem, a gente ia estar em outro patamar de gestão de resíduos, essa é a verdade, não todas as empresas, mas também todos os municípios, então tem várias questões que poderíamos estar melhor nessa gestão de resíduos, mas não estamos. E você pode colocar, então, nessa sua base de dados, não só uma coluna falando isso aqui eu atendo isso daqui eu atendo GRI, isso aqui nessa mega base de dados, mas você também pode colocar o que você atende por legislação. Porque, normalmente, em todas as certificações, em todos os compromissos voluntários da empresa, o primeiro item, o primeiro critério é atenda todas as legislações do seu país. Porque se você não atende todas as legislações, não tem por que você fazer algo extra. Você tem que fazer o mínimo primeiro, e o mínimo é atender a legislação. E dentro da economia circular, você pode olhar isso. Quais são as legislações que eu atendo, que também já contribuem para a economia circular, por exemplo, a logística reversa, e o que eu posso fazer dentro dessa exigência legal a mais. Então, por exemplo, as métricas de logística reversa de embalagens pós-consumo.
As empresas têm uma meta de 22%, essa meta está sendo progressiva e ela vai indo para 30%, 35%, aí cada estado já está fazendo gestão da sua legislação, trazendo outras rigorosidades dentro dessa legislação, mas enfim, vamos fechar aqui o exemplo nos 22%. Por que não eu já coloco mais do que 22%? Eu coloco 30% e eu vou indo além da minha legislação. Por que não 100%, que seria o ideal? Se eu estou colocando resíduos, se eu estou colocando algo que é... E aí vem uma grande questão, se eu sou uma empresa, eu coloco uma embalagem de difícil reciclabilidade dentro do mercado, e aí eu vou lá e faço só 22% de algo parecido com aquilo, aí vai ficar mais difícil de você assumir um compromisso voluntário acima da legislação, porque você já está colocando algo de difícil reciclabilidade. Se você, empresa, já pensa em design de embalagem, em índice de reciclabilidade, acompanha a cadeia, acompanha mercado, porque resíduos é mercado. Você acompanha o mercado e aí você vê que você empresa, você indústria, pode trocar a embalagem que você está colocando para aumentar essa reciclabilidade da sua embalagem, e aí você vai e se compromete com uma meta acima dos 22%, que particularmente eu acho bem pouco, acima desses 22%, pronto, você já está com uma meta a mais, que você já está contribuindo para a ODS 12, por exemplo, que você já está contribuindo melhor ainda para todas as exigências da ISO 14001, por exemplo. Então, você, olhando essa base de dados muito bem consolidada, de tudo que você se comprometeu voluntariamente, mas toda a parte legal, você consegue cruzar todas as oportunidades de mostrar a sustentabilidade da sua empresa e ter acesso, primeira coisa, né? Para a gente que é da área de sustentabilidade, a primeira coisa é responder a auditoria. A segunda coisa, ou a primeira coisa seria, na verdade, elaborar os relatórios para o órgão ambiental. A segunda coisa, atender a auditoria. A terceira coisa, preparar o relatório de sustentabilidade. Terceira coisa, mostra tudo isso, entrega tudo meio organizado e redondo para a sua área do financeiro, que vai utilizar isso para ter acesso a esses capitais mais baratos. Gente, a nossa live está chegando ao fim. É uma live express mesmo, de 30 minutinhos. A ideia é trazer informação para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, porque hoje foi uma live com vários temas, para algumas pessoas mais fáceis, outras nem tanto. Então, pode entrar em contato com a gente pelo direct aqui do LinkedIn. Aqui também na nossa página da Circulagem tem todos os nossos contatos, nosso site também, então vocês podem mandar e-mail, fiquem à vontade, e por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por quem compareceu, quem foi mandando boa noite, quem tiver dúvida pode mandar no próprio evento e a gente vai respondendo. Gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês, um forte abraço. Vamos continuar nos esforçando para ajudar nos nossos colegas do Rio Grande do Sul, eles que precisam desse momento de boas energias, de força, e também na prática de doações e de outras coisas, né? Então, não deixe de acompanhar, porque toda semana muda a exigência, não exigência, né? A gente tem costume de falar essa palavra, mas muda as necessidades deles, então acompanhe tudo que está acontecendo para a gente ajudar e não atrapalhar. E vamos sempre mandar energias positivas, que é o que a gente faz de melhor nesse momento, tá bom? E não espalhar fake news, eu acho que isso também é bem importante. Muito obrigada, boa semana para vocês, até a próxima live, tchau, tchau.